Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, viajantes! Estamos aqui mais uma vez para um outro podcast do Mari pelo Mundo. E eu tô com a Mari, com a Lu, e a gente vai ter vários convidados também que vão dar os seus depoimentos, porque o assunto hoje é perrengue de viagem. Aquilo que deu errado ou aquilo que foi muito engraçado na sua viagem, que virou história. Não se sinta sozinho, todo mundo tem uma para contar e é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, Mari, dá o seu depoimento aqui. Qual foi o seu perrengue de viagem para ficar na história? Tô tentando lembrar de um ou vários, são vários, né? Vou contar um. Há muito tempo atrás, a primeira viagem que eu fiz com as minhas amigas na faculdade, a gente super sem dinheiro. E eu lembro que a gente estava muito cansada, não queria andar de volta pro hotel. E eu e a minha amiga, a gente pegou um táxi e a gente contou ali no banco de trás quanto dinheiro a gente tinha. E aí a gente foi olhando o taxímetro e aí quando deu a soma a gente falou: moço, é aqui. Ele tem certeza no meio da avenida: é aqui, moço, que a gente vai descer, é aqui mesmo, é logo ali que a gente tá. E aí a gente desceu e fez o resto caminhando. Por quanto tempo vocês caminharam depois? Mais uns 20 minutos, a gente tava longe, mas olha, já salvou ali, já deu uma descansadinha boa. Ou seja, tem muito perrengue que é por falta de dinheiro, né? E tem outros que é que a gente compra errado mesmo, não presta atenção, reserva coisa muito em cima da hora, ou acha que vai dar tempo de uma ponta da cidade a outra e sai naquela correria, mas os perrengues por falta de dinheiro, eles ficam na memória, porque não é culpa da gente, né? É culpa do bolso. E você, Lu, conta pra gente um perrengue que você passou nas suas viagens. Olha, não é bem um perrengue, mas é uma história engraçada que aconteceu comigo. Em janeiro eu estive no Peru e em Lima tem um bairro chamado Barranco e lá tem a Ponte dos Suspiros, que é uma ponte que você tem que passar ela inteira sem respirar e fazer um pedido que no final da ponte lá, quando você soltar o seu ar lá, depois dizem que ele se realiza. Só que eu observei todas as pessoas fazendo isso, só que eu já estava no meio da ponte. E aí eu fiquei descobrindo essa história pelo meio do caminho. E aí eu achei que eu podia sabotar. E aí eu voltei correndo pro começo da ponte. Tinha um moço lá que ele falou: não pode trapacear não, já não vai realizar mais. E eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada, porque eu vi todo mundo fazendo e eu perdi minha chance de realizar o meu sonho, que é ser rica e muito milionária para continuar viajando mais. Então perdi essa chance, porque só pode ser uma única vez, a primeira vez que você vai, depois não vale mais. Então perdi essa oportunidade. Olha aí, viajante que está programando para ir para Lima, presta atenção na dica da Lu. Quando for na ponte, prende a respiração, só vale a primeira vez. E agora a gente vai entrar com os depoimentos de vários amigos que adoraram a ideia de participar e de mandar o áudio pra gente contando uma história engraçada, um perrengue, alguma dificuldade que passou durante a viagem, que é pra gente se divertir um pouquinho e relaxar que a gente não tá sozinho quando passa um aperto. Vamos escutar o pessoal aqui. Oi, pessoal do Mari pelo Mundo, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan, do Mundo Me Chama. E muito obrigado pelo convite e eu quero compartilhar com vocês esse perrengue aqui de viagem que eu tive. Eu já tive vários, mas esse me marcou bastante. Então, foi na primeira viagem que eu fiz aqui na Europa. Para quem não sabe, eu moro em Viena, aqui na Áustria, tem quase 4 anos. E em março de 2016 eu resolvi fazer a minha primeira viagem, porque eu vim com 18 anos e tinha um pouco de medo de viajar sozinho. Aí eu falei: não, tem que perder esse medo, e resolvi fazer um mochilão. Aí beleza, o meu primeiro destino foi Bratislava. E pra quem não sabe, Bratislava é bem pertinho de Viena, então eu peguei um ônibus, uma horinha eu tava em Bratislava, passei o dia em Bratislava e no final do dia eu tinha um voo de Bratislava para Berlim. Só que, quando eu fui pegar o ônibus em Bratislava para ir pro aeroporto de Bratislava, eu confundi os ônibus e peguei o ônibus pro aeroporto de Viena. Porque tem muitos ônibus em Bratislava para o aeroporto de Viena, e eu achando que eu estava indo para o aeroporto de Bratislava. E passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos dada de chegar no aeroporto, que eu sabia que o aeroporto era perto. E quando eu fui perguntar, ela me falou: não, a gente está indo para o aeroporto de Viena. Aí bateu o desespero, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer?
já não dava mais tempo de eu voltar, não dava pra pegar outro ônibus, não dava pra pegar um táxi. Eu falei, não, assim que eu chegar no aeroporto de Viena, eu vou ter que comprar um voo direto pra Berlim, um voo pra Berlim, porque o meu voo era pra Berlim. Eu não podia perder esse voo, porque de Berlim eu já tinha um outro voo também. Beleza, cheguei no aeroporto de Viena, pesquisei as passagens estavam super caras. Mas entre as mais baratas eu tinha duas opções, um voo direto de Viena para Berlim ou um voo que tinha uma conexão no aeroporto de Bruxelas, que me sairia mais barato, mas eu teria que passar horas e horas no aeroporto de Bruxelas. Aí eu pensei, gente, por causa de, eu acho que era 50 euros, alguma coisa assim, a diferença. Aí eu falei, por 50 euros eu não quero passar tanto tempo no aeroporto, prefiro pegar esse voo direto, que eu já chego em Berlim e sem problemas. Beleza, peguei o voo direto, cheguei em Berlim, dormi. No outro dia, quando eu acordo, eu vejo a notícia que aconteceu no aeroporto de Bruxelas. Porque não sei se vocês lembram, mas em 2016 aconteceu aquele atentado terrorista no aeroporto de Bruxelas. E se eu tivesse pegado aquele voo, que era o voo mais barato, o voo que sairia 50 euros mais barato, eu estaria no mesmo aeroporto, no mesmo terminal, no mesmo horário, eu estaria lá. Então, assim, foi um perrengue que eu fiquei muito, assim, eu fiquei horas, assim, tentando entender tudo o que tinha acontecido, né? Porque eu lembro que na época eu fiz até um couchsurfing, e daí ele me acordou, assim, ele falou, não, porque eu tava indo pra Bruxelas no outro dia, né? Ele falou, você já viu as notícias? Eu falei, não, a gente acordou pra tomar café da manhã. Eu falei, não, não vi, o que que tá acontecendo? Ele me mostrou, e eu fiquei, assim, bem chocado, porque se eu tivesse pegado aquele voo, teria sido um voo fatal, porque eu acho que eu não sei o que teria acontecido, mas eu estaria no mesmo lugar, assim, tudo exatamente no aeroporto de Bruxelas. Esse é um dos perrengues assim, maiores. Um perrengue não foi nem tão perder o voo, mas sim o que teria acontecido se eu tivesse pegado aquele voo, que seria o voo mais barato, né? Então esse foi um assim que eu fiquei, que eu nunca vou esquecer. Toda vez que alguém me pergunta algum perrengue de viagem, eu falo esse. Mas muito obrigado, gente, pelo convite. E espero que vocês tenham gostado desse perrengue, assim, gostado, que foi um livramento, né? Mas é isso. Obrigado e continue com esse podcast maravilhoso. Um beijo. Então, em 2012, eu estava morando na Austrália e aí eu consegui fazer um intercâmbio pela IASEC na Malásia, que eu fazia parte. E eu tinha um visto australiano. O que que eu fiz? Eu deixei metade das minhas coisas tudo na Austrália e fui passar 2 meses na Ásia. Enfim, muita coisa aconteceu. Tem várias histórias. Se você quiser, além dessa, tem outras. E aí, eu fiz o intercâmbio e tal. E quando eu estava na Malásia, eu voltando para a Austrália, o cara me perguntou na hora do embarque: você tem visto para a Austrália? Eu falei: tenho. Só que o visto australiano ele não é impresso no passaporte, não sei agora, mas antes não era. Ele: você tem algum papel? Eu falei assim: não, não tenho nada. Aí ele: então você não pode embarcar. Eu falei assim: não, peraí, você tem que, tipo, não, por favor. Ele falou assim: vou ligar para a embaixada. Eu nunca tinha visto na minha vida, eu vou ligar para a embaixada no aeroporto, para saber se eu tenho um visto. Achei aquilo tão estranho. E falei: tá, liga, porque eu tenho visto, né? E ele ligou e falou: não tem visto, você não pode embarcar. Aí eu fiz um escândalo, comecei a chorar. E eu estava para voltar para o Brasil já também. Então eu estava saindo da Malásia, em 2 dias eu ia pegar o voo da Austrália para o Brasil. Então assim, eu não podia perder tempo, não podia, porque eu ia perder um voo do Brasil que era caríssimo. Então eu não fiquei bastante desesperada. Ele falou assim: o que você pode fazer é ir no consulado australiano amanhã e pedir um visto. Aí eu falei: gente, isso é surreal, né? Aí não deixaram eu embarcar, eu fui embora para cá, para o albergue que eu estava lá. E no dia seguinte eu fui na embaixada australiana para perguntar. E aí eu cheguei lá e a mulher falou: justamente, realmente, seu visto foi cancelado. Eu falei assim: mas por que meu visto foi cancelado? A gente não sabe. Eu falei assim: mas eu preciso voltar para casa. Ela: desculpa, você vai ter que você tem que entrar na internet e aplicar para o visto de novo. Só que assim,
para um visto para a Austrália demora muito. Eu lembro que na época eu apliquei, demorou mais de uma semana. E eu falei assim, olha, desculpa, eu não tenho tempo. Aí eu mostrei a passagem para ela do Brasil, eu vou voltar para o Brasil, pelo amor de Deus. Ela, ai, desculpa. Aí eu comecei a chorar. Chorei, pedi pelo amor de Deus. Falei que só queria voltar para casa, que eu precisava voltar para casa, minhas coisas estavam na Austrália, que eu não queria ficar na Austrália. Mostrei passagem, mostrei mensagem da minha mãe, mostrei tudo para a mulher, implorei. Aí ela falou pra mim assim, então aguarda um pouquinho ali que eu vou ver. Aí passou meia hora e eu já tinha ruído todas as minhas unhas e estava desesperada. E aí quando eu voltei, ela, vem cá. Eu fui, ela falou, congratulations. Aí elas me deram um visto na hora, a mulher ficou com pena de mim, me deu um visto. Aí na mesma noite eu peguei o voo da Malásia, em Kuala Lumpur, para a Austrália. Porque o meu voo era no dia seguinte para o Brasil, então eu cheguei sem dormir, sem nada, muito nervosa, consegui entrar na Austrália, consegui pegar as minhas coisas. O maior medo era estar sem vista para a Austrália, e minhas coisas estavam todas lá, e minha passagem para o Brasil era de lá, e a passagem para o Brasil era caríssima, era R$6.000, uma coisa assim, tipo, eu já não tinha mais dinheiro, como é que eu ia pagar uma passagem em cima da hora, sem visto, para voltar para casa, sabe? Essa mulher que me deu visto lá no dia, ela foi um anjo, nossa. E assim, só para fechar com chave de ouro, quando eu estava saindo da Austrália, a mulher foi pegar meu passaporte, que ela passa assim, né? Na companhia aérea, da Qantas, ela simplesmente rasgou meu passaporte, na parte da fotografia, na parte que tem todas as informações, ela rasgou meu passaporte. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, como você rasgou meu passaporte? Eu tenho que parar. Eu fazia escala em alguns países. Eu ficava fazendo escala no Chile e na Nova Zelândia. Ela aconteceu. Eu falei assim, não aconteceu não, querida. É meu documento, o que eu faço? Aí acabou que ela colou com durex o passaporte. E eu insisti que eles me dessem um documento falando que eles que estragaram meu passaporte. Eles não queriam me dar de jeito nenhum, óbvio, porque, né, não sei, acho que estavam com medo de algum processo, alguma coisa, não queriam me dar. Mas eu enchi o saco. Falei, pelo amor de Deus, vocês têm que me dar documento, esse é meu documento, um documento. Eu tô saindo para outros países com documento rasgado, danificado, a culpa é de vocês, não é minha. Aí no final acabou que eu estava com muita mala, ela acabou deixando eu passar com todas as minhas malas sem pagar mala extra. Isso também foi uma coisa boa. E aí no final eles me deram uma cartinha e tal, para se tivesse algum problema na migração dos países, ver que não era problema, não foi um problema meu, foi um problema deles e tal. Mas deu tudo certo, ninguém me parou em lugar nenhum. E depois de mais de 30 horas quase, eu consegui voltar para casa. Então, assim, se tiver alguma dúvida, você me pergunta. E eu tenho outras histórias também. Na Malásia, uma pior do que a outra. Também na Tailândia, que eu fiquei umas coisas bem bizarras, mas essas que foi mais que eu mais sofri. Puxa, consigo imaginar o nervoso que a Mariana deve ter passado, que eu já tive alguns perrengues com alfândega por aí também. Mas agora a gente vai escutar a história da Bianca na Disney e da Tuane em Paris. Então, esse perrengue aconteceu em 2017. Eu resolvi passar o Natal na Disney, né? Eu e uma amiga e meu namorado. E aí a gente ficou num hotel bem pertinho. Aí eu coloquei na localização, né? Eu falei, nossa, a Disney tá aqui na rua da frente praticamente, né? Mas assim, na rua da frente, mas tem vários terrenos, né, baldios, como eu te expliquei. Eu não sei se é pasto, não sei se era terreno para construir hotéis no futuro. Mas tinha um terreno ali de futebol bem grandão ali. Do outro lado dava pra ver aquela torre do horror, sabe? Eu falei, mano, a Disney tá aqui. Por que nós vamos pagar trem? Não vamos pagar trem. Vamos andando, vamos economizar. E eu sou taurina, né? Então, assim, falar em dinheiro comigo, eu quero economizar até a última gota. Beleza, coloquei a localização no celular e fomos. Eu não lembro se tava falando que era 45 minutos andando. Mas só sei que fomos. E meu namorado desde o início. Bianca, não vai dar certo. A estação de trem tá andando aqui 15 minutos aqui na frente. Pega a estação de trem, ele vai te deixar dentro da Disney. Falei, não, olha a torre ali, vamos seguir. E fomos. Olha, andei. Aí no que chegamos nessa parte de barro, tipo, tava frio, então tava bem úmido. Aquelas terras bem grossas, assim, eu não sabia se era cocô de vaca misturado, não sei. Só sei que fomos. E meu pé já foi atolando ali no comecinho. E eu com um tênis rosinha, que eu fui toda no look Disney, assim, rosinha. O tênis tava ficando marrom. Aí andamos aquilo, acho que a gente ficou andando ali uns 10 minutos reto naquela terra. Aí no final, parecia uma florestinha, assim, chegamos,
Aí tinha, sabe quando você vai em show, de concerto assim, né? E eles colocam aquelas grades, que é uma grade que não é fixa, ela é provisória. Tinha várias grades provisórias ali. Aí eu fui e passei no vão dali, né? Eu falei, vamos, gente, vamos. E meu namorado, vai dar merda, vai dar ruim. A gente tá errado, não pode entrar aqui. Não, vamos, 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 vamos. E eu ouvi o povo gritando, o povo rindo. Eu falei, gente, a gente tá perto, a gente já tá dentro da Disney. Aí no que a gente percebeu, nós estávamos na parte de trás. Tinha várias coisas de cenário. Acho que onde chega caminhão, sabe? Eu já entrei em pânico. Falei, prontos, invadimos a Disney. Vão pegar a gente, não vai nem poder usar o ingresso. Aí eu já fiquei em pânico. Aí voltamos tudo de novo, tudo pra trás. E aí no final pegamos o trem, né? E chegamos no parque. Perdemos quase 1 hora, né? De parque por causa da minha teimosia de querer ir andando pra Disney. Nunca mais. Aí voltei agora com a minha mãe semana passada e direto já fui pro trem já. Nem questionei. Mas eu sei que tem a opção. Tem como você ir de carro e tem como você ir andando. Mas eu não sei como que faz isso e eu também não tô mais a fim de descobrir. Porque depois que eu fui pra Disney atolada na lama, nunca mais. Menina, nem sei por onde começar. Foi muito loucura. Deixa eu ver. Ano passado eu passei 6 meses na França por conta de uma parceria entre a minha universidade e a Universidade da França. Então, como meu namorado tinha mudado para a Alemanha há pouco tempo, nessa época, eu decidi que era uma boa ideia, né? Claro que era. Então, eu fui na cara e na coragem com um planejamento de mais ou menos 4 meses. E aí, chegando lá, 1 mês depois, o meu namoro terminou, a faculdade entrou em greve e eu fiquei sem casa e sem dinheiro. Só para começar. Como eu tinha aceitado a proposta de um cara aleatório que eu conheci na internet sobre alugar um quarto na casa dele, e depois não podia mais alugar, mas ele deixou eu ficar mesmo assim por um tempinho até eu achar um outro lugar. Só que como aconteceram todos esses fatores, acabou desandando tudo. E daí eu comecei a procurar mini job, né, como babá, manicure, e eu achei uma família da Índia que tinha acabado de se mudar para essa cidade na França e que me aceitaram na casa deles sem pedir nada em troca, me deram casa, comida, tudo, e foi a melhor parte da experiência, acho que foi essa. Sou muito grata. Então, foi uma loucura que eu ficava fazendo bico de babá, bico de manicure para conseguir dinheiro e realizar esse sonho de fazer um intercâmbio dar certo. Isso que eu cheguei lá sem falar nada. E como a universidade entrou em greve, não tinha mais aula de francês, então eu tinha que me virar totalmente sozinha. E aí foi muito forte a ideia de voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo eu não queria perder essa oportunidade. E então foi isso, o perrengue maior. E daí depois outros perrengues viajando, consegui uma passagem baratinha de ônibus para viajar pela Europa, e quando isso aconteceu eu não tinha muito dinheiro, então eu ficava na casa das pessoas aleatórias, conhecendo na internet, tipo Couchsurfing. E aí teve vários episódios em que eu abri pão no meio de uma pracinha que eu tinha acabado de comprar no supermercado. E aí uns caras engravatados quase foram lá oferecer esmola, tipo, oi moça, tudo bem? Tá passando fome? Então foi basicamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E queria agradecer em especial ao Alan, a Mariana, a Bianca e a Tuane por terem compartilhado essas histórias com a gente. Histórias de viagem, aliás, é o que não falta. Algumas são mais bizarras, mais engraçadas, outras até que assustam, mas elas sempre deixam uma lembrança que pode modificar o jeito da gente ver o mundo e principalmente o jeito da gente viajar. E nós recebemos outras histórias de amigos que queremos compartilhar aqui com vocês de mais perrengues de viagem. Por isso, teremos cenas dos próximos capítulos. A gente vai voltar a falar dos perrengues e de outras histórias aqui.
E não esquece, assina o podcast no seu agregador preferido ou no Spotify. E siga a gente nas redes sociais. No Instagram, maripelomundo.blog. No Twitter, no Pinterest, no YouTube, Mari Pelo Mundo. No blog a gente tem post novo todos os dias. E aqui no podcast a gente tá toda quarta-feira. Até a próxima semana.